Boa tarde, bem-vindos à live de hoje do Papo Glaucoma. Boa tarde, Tamires, a Adélia, Márcia. Bem-vindos, pessoal. Boa tarde para vocês. Nessa live de hoje, a gente vai conversar sobre a suspeita de glaucoma, sobre aquelas pessoas que não têm um diagnóstico confirmado, mas têm algumas alterações suspeitas de glaucoma. E essa é uma das dúvidas mais comuns no consultório e também nas mensagens que eu recebo de vocês aqui. Então, um tema muito importante da gente falar. Quem quiser mandar dúvidas sobre esse tema da suspeita de glaucoma, vocês podem usar o chat aqui embaixo, ou então aqui no cantinho da tela de vocês tem um balãozinho com uma interrogação para vocês poderem me mandar as perguntas. Eu vou responder hoje perguntas sobre esse tema da suspeita de glaucoma, e quem tem dúvidas sobre outros assuntos pode me mandar na caixinha de perguntas, ou então pode me mandar no direct também. Vou começar me apresentando para quem está chegando novo aqui. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro, e eu estou aqui com vocês no Papo Glaucoma para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Vamos lá então falar sobre a suspeita de glaucoma. Eu vou começar fazendo uma explicação sobre esse assunto de por que suspeita de glaucoma e depois eu vou começar a responder as dúvidas de vocês. Para entender o porquê da suspeita de glaucoma, a gente precisa entender primeiro o que é a definição de glaucoma, porque muita gente não entende o porquê da suspeita por não conhecer a definição, porque geralmente as pessoas chegam para mim no consultório e falam: ah, doutora, por que suspeita de glaucoma? Por que alguém não me diz logo se eu tenho ou se eu não tenho glaucoma de uma vez? Como é que pode um médico dizer que eu tenho glaucoma e outro médico dizer que eu não tenho glaucoma? Como é que pode a gente não ter uma certeza? Para isso, vamos entender a definição do glaucoma. O glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico, que é o nervo da visão, que faz a comunicação dos nossos olhos com o nosso cérebro para a gente poder enxergar. Na grande maioria dos casos, o que causa essa lesão no nervo da visão é a pressão ocular aumentada. E essa lesão no nervo, ela vai refletir na visão de uma maneira característica do glaucoma, que é a perda da visão periférica. Então, basicamente, para a gente ter glaucoma, a gente precisa ter lesão no nervo da visão, que na grande maioria dos casos é causada pela pressão alta, e a gente precisa ter uma alteração correspondente da visão causada por essa lesão no nervo. Agora pensa comigo. Quando uma pessoa tem um glaucoma avançado e chega para mim com todas essas alterações, eu examino e eu vejo lesão no nervo, eu meço a pressão e ela está alta, eu faço um teste de visão periférica, que é o exame de campo visual, e a visão periférica está alterada. Quando a pessoa tem muita alteração e ela tem todas as alterações ali do glaucoma, é relativamente fácil a gente dar um diagnóstico e dizer que essa pessoa tem glaucoma. Mas a gente só vai ver casos assim quando a gente está falando já de glaucomas mais de moderados para avançados. Nos casos mais iniciais, as alterações são mais discretas. Então, às vezes, pode acontecer de o paciente só ter uma dessas três alterações. Então, às vezes, o nervo tem um aspecto suspeito, mas a pressão intraocular está normal, o campo visual está normal, e aí a gente não pode, logo de cara, dizer que essa pessoa tem glaucoma. Ou então a pressão está um pouco acima do normal, mas eu não vejo sinais de lesão no nervo, não vejo sinais de alteração no campo visual. Então, quando em vez de ter todo o conjunto do glaucoma, quando a pessoa só tem algumas alterações, a gente classifica isso como uma suspeita de glaucoma.
Pode ser que essa pessoa não tenha nada. Pode ser que essas alterações isoladas que sejam características de cada um. Afinal, nós somos pessoas diferentes e é natural que nos olhos a gente veja diferenças de uma pessoa para outra também. Agora, pode ser também que isso seja um caso de glaucoma inicial e que só não apareceram ainda as outras alterações porque não deu tempo, porque a gente detectou na hora certa a doença. Então, casos avançados são relativamente de fácil diagnóstico, mas o momento certo mesmo de detectar a doença, que é no estágio inicial, a gente vai ter mesmo dúvidas de diagnóstico e isso é normal. Como é que a gente vai, então, tirar a dúvida? Se você é uma pessoa que foi enquadrada como uma pessoa que tem uma suspeita de glaucoma, ou porque o nervo é alterado, ou porque a pressão é alta, como que a gente vai saber se é glaucoma ou não? Primeiro de tudo, a gente tem como somar algumas outras informações a essa definição básica de glaucoma que ajudam a gente a diferenciar quem tem glaucoma e quem não tem. Exemplo de informações que a gente pode somar: o seu histórico familiar. Se você já tem um histórico na sua família de ter casos de glaucoma, isso é uma coisa que vai falar a favor de um diagnóstico. A gente pode somar a grossura das suas córneas. As pessoas que têm córnea fina, elas também têm mais chance de ter glaucoma. Então, se você está ali com um caso suspeito, uma córnea fina é mais um fator de alerta. Outra coisa, o exame do seu ângulo, que é a gonioscopia. Seu ângulo é aberto ou seu ângulo é fechado. Isso também pode ajudar a gente a fazer um diagnóstico se você tem uma alteração do ângulo, tá? Então, o primeiro jeito de diferenciar é, além dessas informações da definição do que é glaucoma, é somar outras informações dos seus outros exames. E a outra maneira, e que é a principal maneira de diferenciar, é de avaliar como que isso vai evoluir com o passar do tempo. Porque outra coisa que está na definição de glaucoma e que eu não falei aqui é que o glaucoma é uma doença progressiva. Então, se uma pessoa tem glaucoma e a gente não trata, esse glaucoma obrigatoriamente ele vai de pouquinho em pouquinho piorando. Então, a gente precisa sempre ficar repetindo esses exames, porque o grande ponto para diferenciar quem tem glaucoma de quem não tem glaucoma é observar se os exames estão piorando ou se os exames estão estáveis. Porque vamos supor, por exemplo, que você tenha um aumento de escavação, que é uma alteração do nervo suspeita de glaucoma, a mais comum que se suspeita de glaucoma. Quem nasceu com aumento de escavação e tem isso como uma variação de anatomia sua, eu posso examinar hoje, eu posso examinar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, essa escavação ela vai ter o mesmo aspecto. Então esse quadro vai ser estável se isso é uma alteração sua. Se isso é glaucoma, esse quadro ele vai ser lentamente progressivo. Então, conforme a gente vai repetindo os exames, a gente vai aos poucos detectando pequenos sinais de piora nesses exames que indicam para a gente que aquilo é glaucoma e que, portanto, a gente precisa iniciar um tratamento. Agora, atenção, quando eu falo detectar piora, não é detectar piora da sua visão. Não é isso, muito pelo contrário, é detectar piora no exame antes que piore a sua visão, porque aí com isso a gente consegue iniciar o tratamento a tempo, tá? Para terminar essa explicação e começar a responder as dúvidas de vocês, eu vou entrar num ponto muito importante. Suspeita de glaucoma, em geral, a gente não trata. Tá? A gente não costuma prescrever colírio se um quadro é só suspeito. Tá? A gente trata casos de glaucoma confirmados. Por quê? Por 2 motivos.
Primeiro que todo tratamento tem efeito colateral. Então, por mais tranquilo que um colírio seja, por mais bem adaptado que você esteja, toda medicação, principalmente no longo prazo, tem efeitos colaterais. Então, não faz sentido a gente ficar usando um remédio que tem efeito colateral para uma doença que a gente nem sabe se você tem, tá? Outro ponto é que eu falei que a grande maneira de diferenciar é através do exame, avaliando se o exame está estável ou se o exame está piorando. Se você está tratando e aí os seus exames vêm sempre estáveis, a gente nunca vai saber se o exame está estável porque você não tem nada ou se o exame está estável porque você está usando o colírio. Então, a partir do momento que a gente usa o colírio, a gente nunca vai tirar a dúvida se isso é ou se isso não é glaucoma. Ah, Samantha, então vou parar de usar o colírio. Pelo amor de Deus, não faça isso. Só pode parar de usar o colírio com a orientação da sua oftalmologista. Existe uma maneira específica de a gente fazer esse teste de retirada do colírio para fazer o acompanhamento. Então, não é você me ouvir aqui e decidir que você não quer mais usar o colírio, tá? Existem indicações específicas para a gente tirar o colírio e fazer esse acompanhamento. Então, se o teu caso é um caso que é suspeito, que não foi confirmado e você está usando o colírio, procure uma especialista em glaucoma para fazer uma avaliação dos seus exames, ver como é que está a sua pressão e fazer uma programação de como vai ser feita essa retirada do colírio, se o seu caso realmente não for um caso confirmado. Se pelos exames a gente percebe, olha, esse caso aqui não tem dúvida, a confirmação está aqui, nesses casos o tratamento ele é para a vida toda. Certo, pessoal? Ninguém parando de usar o colírio aí só porque seu caso é suspeito, viu? Tem jeito certo de fazer isso. E agora vou caçar aqui as dúvidas de vocês para responder. Pelo visto, o balãozinho não tá funcionando. Ah, tá sim, tá funcionando sim. É que quem tem alta miopia é um grupo de risco, mas atrapalha o diagnóstico de glaucoma. Então, como fazer para saber no início? Opa, deu uma quedinha na minha internet aqui, mas acho que já voltei. Não sei se vocês ouviram aí a pergunta da Maria das Graças, então vou repetir aqui. A Maria das Graças perguntou como fazer para ter um diagnóstico no início em quem tem alta miopia. Isso é sinal de que Maria das Graças está acompanhando todos os vídeos, porque eu falo bastante sobre isso, de que as pessoas que têm grau alto de miopia, elas são alguns dos casos mais difíceis de diagnóstico do glaucoma, porque todos, tirando a medida da pressão ocular, todos os exames que avaliam o glaucoma, eles vão de alguma maneira ter uma interferência pelo grau alto de miopia. Graus baixos nem tanto, mas a partir de 4, 5 graus de miopia, a gente já costuma ter uma confusão considerável nos exames, tá? E realmente não é fácil de diferenciar. Aí vai muito de cada caso. A gente vai fazer uma avaliação com os exames. Se a gente vê que aquela avaliação ficou bem confiável e que aquela miopia não está atrapalhando muito, a gente vai seguir em acompanhamento com os exames da mesma maneira que a gente faria numa pessoa que não tem miopia. Agora, tem casos em que a miopia atrapalha a tal ponto os exames que quando eu olho aquele exame, eu penso, se essa pessoa piorar pelo glaucoma, eu não vou conseguir detectar, esse exame não vai me mostrar. Nesses casos, eu costumo recomendar que faça tratamento mesmo sem ter um diagnóstico confirmado, porque são casos de muito difícil controle, os casos de quem tem alta miopia. Então, é melhor a gente pecar pelo excesso e estar tratando do que a gente ficar esperando uma alteração de exame, que pode ser que só apareça se aquele caso tiver muito avançado. Então, nesses casos de alta miopia, tem algumas pessoas que eu acabo preferindo tratar mesmo sem a certeza do diagnóstico. Próxima dúvida.
Guigo, deixa eu dar uma resumidinha aqui na história do Guido. O Guido faz um acompanhamento de uma suspeita de glaucoma, pressão normal, campo visual normal e uma escavação de 0,6, que é uma escavação aumentada, e a médica dele achou melhor usar o colírio por prevenção. Esse é um ponto bem interessante de a gente falar. É outra pergunta que eu recebo muito. Prevenção com colírio. Tem como prevenir glaucoma com colírio? Existe uma situação muito específica que é a indicação de usar colírio como prevenção. Qual situação é essa? É para as pessoas que têm o que a gente chama de hipertensão ocular, pessoas que têm pressão ocular aumentada, mas que não têm glaucoma, o nervo é saudável. Se a pressão ocular é acima de 25 e se a córnea da pessoa é fina, esses são casos que têm indicação de se usar colírio como prevenção. Outras situações, colírio não é prevenção. Ou a pessoa tem glaucoma e está tratando, ou a pessoa não tem glaucoma e o colírio só está causando o efeito colateral. Tá? Então, Guido, como você me disse aqui que a sua pressão é normal, o seu caso não é o da hipertensão ocular, tá? Então, prevenção com colírio não faz sentido, tá? Procura uma especialista em glaucoma para fazer uma avaliação e para ver se precisa ou se não precisa usar esse colírio realmente, tá? Próxima pergunta vai ser a pergunta da Rosa. A Rosa tá me contando aqui que ela tem uma pressão de 16, que é normal, e a escavação de 0,8 e que a Rosa tá triste com esse quadro de suspeita de glaucoma. Bom, primeiro vou traduzir isso para quem não tá tão por dentro assim desses assuntos. Pressão ocular, para quem não tem glaucoma, o normal é até 21. Para quem tem glaucoma, aí depende, aí tem um ideal que é de cada pessoa. Como aqui a gente está falando de casos suspeitos, então de pessoas que a princípio não têm glaucoma, o normal da pressão ocular é até 21 e o normal do tamanho da escavação é até 0,5. Então, esse caso que a Rosa me relatou, de uma pressão de 16 e uma escavação de 0,8, ele cai justamente na definição de suspeita de glaucoma, que foi a definição que eu falei lá no comecinho da live, que é a pessoa que tem alteração no nervo, mas com a pressão normal. Então, quando a pessoa não tem todas as alterações do glaucoma, quando ela tem uma alteração isolada, a gente classifica isso como uma suspeita de glaucoma e aí a gente precisa fazer a avaliação com os exames, tá? Rosa, você deve ter descoberto isso há pouco tempo, então essa coisa de ficar triste, de ficar ansiosa é normal quando a gente descobre um problema novo. A gente já fez uma live em que eu conversei muito com vocês sobre essa questão da ansiedade do diagnóstico. No seu caso, nem é um diagnóstico, né? É uma suspeita. Mas quem está passando por esse período de estar muito ansioso e preocupado por ter descoberto isso há pouco tempo, vai lá no YouTube, que lá no YouTube tem todas as lives gravadas. Inclusive essa de hoje, para quem perdeu o começo, não vai ficar gravada aqui no Instagram, mas a partir de amanhã já tá lá no YouTube para vocês assistirem. Então teve uma live antiga em que eu falei sobre ansiedade relacionada ao diagnóstico do glaucoma. Então vai lá no YouTube do Papo Glaucoma e procura, que é uma live que vale a pena vocês assistirem, principalmente quem descobriu há pouco tempo, tá? Mais uma perguntinha. Cadê? Pessoal, as dúvidas sobre outros temas a gente deixa para a caixinha de pergunta, tá bom? Amanhã eu vou abrir a caixinha. Guigo, o tamanho normal da escavação é até 0,5. A partir de 0,5 a gente considera como uma escavação suspeita e que precisa ser investigado.
Ih, gente, tá difícil de achar pergunta aqui. A Amanda, achei uma pergunta aqui, a da Amanda. Eu comentei sobre aliar outros exames para tirar essa dúvida e eu comentei sobre a córnea fina. A Amanda perguntou aqui o que seria uma córnea fina. O exame que avalia a grossura das córneas se chama paquimetria. Esse valor de grossura da córnea para glaucoma, a gente considera como fina a córnea que tenha menos 555 micrômetros. Para avaliação de doenças da córnea, é outro parâmetro. Para glaucoma, a gente usa esse parâmetro de 555. A Elina contou aqui que ela fez uma iridotomia a laser e que o oftalmo disse que é prevenção. Sim, a iridotomia, em alguns casos, ela é usada como um procedimento preventivo, mas vale lembrar que a iridotomia, ela não previne contra o glaucoma como um todo. Ela previne contra um tipo específico, que é a crise de glaucoma agudo, que é uma das formas mais graves da doença, mas ela não tira o risco de desenvolver as outras formas mais comuns e menos graves da doença, como o glaucoma primário de ângulo aberto. Então, é uma prevenção específica da crise de glaucoma agudo para as pessoas que têm ângulo fechado, mas a iridotomia não previne o glaucoma como um todo. Próxima dúvida, a Neide perguntou aqui se escavações glaucomatosas em ambos os olhos já é glaucoma. Neide, você deve ter lido isso num laudo de exame, provavelmente. Cuidado, gente, com o que vocês leem no laudo de exame, tá? Vocês têm que confiar na interpretação que a tua oftalmologista fez daquele exame. Por quê? O laudo do exame, ele é uma avaliação pontual de um único exame, feita por um médico que muitas vezes nem é o teu médico que te acompanha, às vezes é um médico que você só foi para fazer o exame e que nem conhece direito o teu caso, tá? Então não guiem pelo que está no laudo, que é uma avaliação pontual de um único exame de um médico que não te conhece. A gente guia para saber se é glaucoma ou se não é glaucoma, avaliando o conjunto, pegando todos os exames e vendo todos eles, e correlacionando o que dá em um com o que dá em outro, e correlacionando também com os teus exames antigos. Então, essa interpretação, que é muito mais complexa, quem vai fazer é a tua oftalmologista quando você levar todos esses resultados para ela. Então, para fechar um diagnóstico de glaucoma, nenhum laudo vai te dizer isso. Não existe nenhum exame que sozinho diga com certeza que uma pessoa tem glaucoma. A gente precisa avaliar o quadro como um todo. Então, cuidado para não se assustarem com terminologias que a gente usa no laudo. Por exemplo, dizer que a escavação é glaucomatosa não quer dizer que você tenha glaucoma. Quer dizer que aquela escavação tem alterações que sugerem glaucoma e que precisam ser melhor avaliadas, tá bom? Então, não tem nenhum exame que eu possa falar para um paciente, faz esse exame aqui que ele vai dizer se você tem glaucoma. Não tem isso. É muito mais complexa essa avaliação, tanto que tem oftalmologista que é especialista só nisso, como eu, porque a maioria das subespecialidades da medicina cuida de várias doenças. Por exemplo, quem é especialista em retina cuida de um monte de doenças da retina. Quem é especialista em córnea cuida de um monte de doenças da córnea. A gente que é especialista em glaucoma, a gente cuida só de glaucoma, porque é uma doença tão complicada e tão difícil de fazer essa avaliação que a gente tem um especialista só para isso, tá? Gente, eu tô perdida aqui nesse chat hoje. Peraí, quando eu acho uma mensagem, vocês mandam uma nova e eu perco aqui. Deixa eu ver aqui, a Neide está contando aqui que fez todos os exames. Então, Neide, agora o próximo passo é juntar todos esses resultados e levar para sua oftalmologista fazer a avaliação. Ateliê na Andarteira, que fofa!
Beijo, obrigada por você estar aqui assistindo. Aliás, obrigada a todo mundo que participa toda semana, porque eu sei que tem umas carinhas aqui que estão toda semana, mesmo quando o tema não é diretamente relacionado ao problema de vocês, mas obrigada aí pela participação. Nossa, que nome difícil, gente. Aciolé Etraldi, espero que eu tenha falado certo. A tua pergunta não foi diretamente relacionada ao tema da live, mas eu vou responder mesmo assim, porque ela me lembrou de um ponto importante aqui em que a gente precisa tocar. A Ciolé falou que fez um procedimento de SLT 2 vezes no olho direito, a pressão está em 17 e ela quer saber para quanto deve baixar. Ela ou ele, na verdade, não sei. Bom, o ideal da pressão é de cada pessoa, tá? Então não tem uma regra mágica de quanto que precisa ser a pressão quando a pessoa tem um glaucoma. Então a gente leva em conta todos os exames e todo o teu quadro para estabelecer o que a gente chama de pressão-alvo. Isso a gente só faz a partir do momento que a gente tem um diagnóstico confirmado. Não faz sentido ter esse raciocínio para uma pessoa que só tem uma suspeita. Se o quadro é só suspeito, a gente considera como normal pressão de 21. Fechou um diagnóstico, a gente vai fazer uma avaliação completa para determinar o seu alvo em especial. Mas eu peguei essa pergunta por conta desse comentário sobre o laser de SLT, que é um tratamento excelente para glaucoma. Por que eu quis pegar esse ensejo aqui? Para aproveitar e falar para vocês que geralmente procedimentos, então trabeculoplastia como SLT, cirurgias, seja uma cirurgia minimamente invasiva, seja uma cirurgia mais agressiva, a gente em geral não indica nada que seja procedimento para casos que são apenas suspeitos, tirando a exceção da iridotomia, que alguém já perguntou que funciona como prevenção. Mas, por exemplo, uma trabeculoplastia, em geral a gente não indica para caso suspeito, porque se o caso nem diagnóstico tem, a gente vai usar o tratamento que é o menos agressivo possível, tá? O tratamento que tenha os menores riscos e os menores efeitos colaterais, que para a maioria das pessoas é o colírio. Então a gente não pensa em fazer laser sem ter uma confirmação de diagnóstico. Há pouco tempo mesmo, um paciente me mandou uma mensagem falando que queria muito fazer uma trabeculoplastia a laser. Eu falei, calma, a gente ainda nem confirmou o seu diagnóstico, tá? Então, vocês que ficam aí maratonando os vídeos e conhecendo todos os tratamentos, cuidado para vocês não se precipitarem, tá? A gente tem que seguir a ordem natural da investigação do glaucoma. Não dá para querer botar o carro na frente dos bois, tá? Então, primeiro a gente precisa confirmar um diagnóstico, para depois a gente precisa ver qual é o estágio desse glaucoma, qual é o tipo desse glaucoma, quanto que vai ser o seu alvo de controle de pressão ocular, para depois a gente pensar em qual tratamento que a gente vai usar. Então não adianta você ficar aí pensando em tratamentos se o seu caso nem confirmado é, tá? Então eu só aproveitei essa perguntinha aí sobre o SLT para a gente falar um pouco sobre isso. Bom, pessoal, já estamos aqui estourando aqui o horário da nossa live. Quem eu não respondi, amanhã eu vou abrir caixinha de pergunta nos stories. O Paulo tá contando aqui que daqui a pouco a Pipa vai dar o alarme de fim da live. Para quem não conhece, a Pipa é a minha cachorra que ela costuma latir quando tá chegando a hora do final da live. Hoje ela tá quietinha até. Pessoal, muito bom ter vocês aqui. Antes de terminar essa live, eu quero fazer um agradecimento muito especial para todos vocês. Semana passada não teve live porque eu fiz uma cirurgia, então eu tava de repouso, quietinha no hospital. Eu tinha uma arritmia cardíaca que foi tratada, agora tá curada, tô 100%, tô ótima. E eu recebi tanta, mas tanta mensagem legal de vocês se preocupando, querendo saber se eu tava bem, me desejando melhoras, então não poderia deixar de aproveitar para tirar esse minutinho de agradecimento aqui para vocês. Vocês estão sempre me agradecendo aí pelo tanto que eu ajudo vocês, mas
eu acho que vocês não devem ter noção de quanto que vocês fazem parte da minha vida também, porque tem carinha aqui que eu vejo quase todo dia numa curtida, num comentário, tem gente que não perde nenhuma live, muitos de vocês viraram pacientes e eu tive o prazer de ter conhecido pessoalmente, espero um dia conseguir conhecer todos vocês, então muito obrigada por todas as mensagens de carinho. Natan, olha ele aí, tudo bom, Natan? Cris, beijo pra você também. Então, pessoal, quem eu ainda não conheci pessoalmente, vai ser um prazer o dia que eu puder ser médica de vocês. Se vocês moram muito longe e aí não puder, não tem problema, a gente continua se falando por aqui. Quem perdeu o começo da live, amanhã, 10 horas da manhã, a live tá lá no YouTube para vocês assistirem, assim como todas as outras. Então, a gente praticamente já falou todos os temas sobre glaucoma já, mas toda semana a gente tá junto. Toda quarta-feira tem vídeo novo no YouTube, toda sexta-feira live aqui no Instagram e a gente se vê todo dia aí pelo feed do Instagram. As últimas perguntinhas que chegaram aí, amanhã tem caixinha, tá, pessoal? Então mandem a pergunta de vocês. Um beijo e um ótimo final de semana para todo mundo.